E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vocês estão comemorando a Páscoa hoje? Eu acredito que tá todo mundo muito feliz, todo mundo comendo chocolate. Mas e se eu disser para vocês que a Páscoa nada mais é do que uma derivação muito mal feita de um festival pagão? É isso que eu vou tentar explicar para vocês depois da vinheta. E se eu disser para vocês que a Páscoa, assim como outras datas comemorativas de cunho religioso que a gente tem durante o ano inteiro, na verdade são derivadas de vários festivais e vários momentos cerimoniais de religiões antigas pagãs. Por exemplo, a Páscoa. A Páscoa cristã nada mais é do que uma releitura do festival Ostara, que era dedicado à deusa germânica Eostória. Em países anglo-saxões, Páscoa tem o nome de Easter. E esse é o fio solto que faz com que a gente, a partir da linguagem, consiga rastrear a origem de certas coisas. E, dentre elas, a origem de algumas festas e datas comemorativas que a gente acredita que são genuinamente cristãs e que, na verdade, não são. O simbolismo da, do festival de Ostara nada mais é do que o renascimento. É um festival que fala de renascimento e fertilidade. É o momento de preparar a terra para o plantio, é o momento em que o inverno termina e a primavera começa. E aí os ovos entram como essa promessa de renascimento, né? E isso foi introduzido também depois, né, pelo capitalismo também. Mas eu não sei se tem exatamente no festival antigo esse ritual dos ovos e tal, mas hoje em dia é muito comum, inclusive isso se mantém nos Estados Unidos. Que é um país cristão, tá? É um país não só cristão, como protestante. Depois eu vou entrar na diferença nas minúcias de cristianismo, protestantismo, que é tudo cristianismo, mas existem algumas diferenças. Cada um desses festivais no paganismo estão relacionados a momentos do ano. Por que isso acontece? Porque no hemisfério norte, onde isso se deu, as estações são muito bem marcadas. E o festival de Ostara, por exemplo, ele marcava o final do inverno. E no inverno, especialmente em locais muito frios, nada se planta, nada se colhe. As árvores perdem as folhas, não dão frutos. É um tempo de austeridade, é um tempo de recolhimento, é um tempo escuro, é um tempo sem sol. E esse festival de Ostara era nada mais nada menos do que comemorado no momento do equinócio de primavera, no momento de finalização do inverno para a primavera, quando os primeiros ramos começavam a brotar, era o momento de comemorar esse festival, né? Esse rito religioso da época. E assim se deu, né? Tem uma correlação com o Renascimento. Daí o motivo da Igreja Católica ter utilizado esse simbolismo do renascimento de Cristo exatamente nessa época do ano, porque seria muito mais palatável para a população aceitar o cristianismo de cima para baixo se, de maneira cultural, ele se adequasse e não ferisse tanto as crenças locais e as coisas que já estavam estabelecidas. Foi uma maneira dele se infiltrar na sociedade. E esse festival, ele sempre teve esse
viés não só de renascimento, mas de fertilidade, porque era nesse momento que os povos daquela época preparavam o solo, preparavam o terreno para um novo plantio, né? Para o plantio que viria a florescer, que viria a ser colhido depois no alto da primavera, no auge da primavera ou até no verão. Então, era sim um momento de renascimento, era um momento de renovação, mas era um momento de renascimento da natureza. E a deusa Eostória, ela está exatamente relacionada a essa questão de renascimento, de abundância, de renovação, sobretudo. Então, a Igreja Católica soube fazer esse sincretismo de maneira muito, muito bem feita. E hoje comemoramos a Páscoa com os mesmos simbolismos, só que com uma nova roupagem, que seria o renascimento de Cristo, né? E que nem se sabe se ele realmente foi crucificado nessa época do ano. Assim como não se tem documentação exata se ele nasceu no dia 24 de dezembro. Não existe lastro histórico que acredite essa afirmação da Igreja Católica e depois das igrejas pentecostais, neopentecostais, como quer que vocês queiram chamar, né? Eu sei que muita gente gosta de referir a essas igrejas como cristãs, mas tanto católicos quanto evangélicos são todos cristãos. Esse início desse sincretismo religioso se deu com o papado do Papa Gregório, que recomendava não destruir templos pagãos, mas convertê-los em igrejas. Era uma maneira de inocular a Igreja Católica, né, e seus dogmas dentro de uma sociedade que já estava estruturada. E eu quero mostrar para vocês como isso se deu com as outras datas, mostrando a roda do ano nesse nessa foto que eu vou mostrar para vocês nesse momento. Nas religiões antigas existia uma coisa chamada roda do ano. E isso existe também no neopaganismo. A roda do ano representa o ciclo das estações e a jornada do sol. Curiosamente, o cristianismo primitivo e medieval frequentemente sobrepôs suas datas a esses festivais para facilitar a conversão dos povos pagãos. Jogada de marketing, né, gente? E é um processo chamado de inculturação, ou melhor dizendo, sincretismo religioso, né? Melhor falar um- não é exatamente como se deu aqui com as religiões de matriz africana, mas é quase a mesma coisa. E eu vou explicar aqui um por um desses festivais aqui que estão na imagem que eu coloquei na tela para vocês verem, que são baseados em solstícios e equinócios, que nada mais é do que, para quem sabe que a Terra é redonda e que ela gira em torno do Sol, né? Ela tem momentos que ela se aproxima mais do Sol, que ela se distancia mais do Sol e que o eixo da Terra muda a quantidade de Sol que aquele hemisfério recebe. Quando os dois lados da Terra recebem a mesma quantidade de Sol, é um equinócio, né? E aí vai diferenciar a distância que a Terra está do Sol, porque o ciclo solar da Terra tem um momento que ela se aproxima mais do Sol e tem um momento que ela se afasta mais do Sol. Se a Terra está mais longe, eu tenho um equinócio de inverno, não, um equinócio de outono. Se isso acontece no lado contrário, onde a Terra está mais próxima do Sol e eu tenho esse mesmo movimento do eixo da Terra em relação ao Sol, eu tenho o equinócio de primavera, que é quando acontece a Páscoa. E nesse círculo, a gente tem também os solstícios, que é quando um hemisfério recebe mais luz do que o outro. E aí a gente tem os principais.
o solstício de inverno e o solstício de verão. Dito isso, isso acontece, obviamente, em datas fixas e específicas, né? E aí a gente tem o Yule, que é o solstício de inverno, que era um festival que falava sobre o renascimento da luz, logo após o dia mais escuro do ano, porque o que acontece entre os dias 19 e 22 de dezembro, ou seja, muito próximo do dia que comemoramos o Natal, né? Não por acaso, tá? E aí seria o dia mais escuro do ano. Por ser o dia, então, por ser o dia mais escuro do ano, a partir dali a tendência é só os dias, as noites ficarem mais curtas, porque não tem como a noite se alongar mais do que nesse dia em específico, porque seria o início do caminho para a primavera, para o renascimento. E aí a analogia com o Natal, que é a celebração do nascimento do menino Jesus, a luz de volta ao mundo, né? Por isso foi fixado nessa data, né, de Yule, o Natal. Então, não é por acaso que tá ali. Ostara, eu já falei para vocês, que é o equinócio, né, o equinócio de primavera, o equilíbrio entre dia e noite, os dois têm a mesma duração, porque eles recebem a luz do sol na mesma quantidade, né, tanto no hemisfério sul quanto no hemisfério norte, mas ele é focado na fertilidade, novos recomeços, né, e a gente vai ter depois Lita, que é o solstício de verão, que acontece no hemisfério norte entre os dias 19 e 22 de junho. E a analogia é com as festas de São João, né? As pessoas pulam fogueiras, as pessoas fazem bastante comida, enfim. Existem também uma simbologia bem específica nesse contexto pagão do, do solstício de verão, porque eles sabem que a partir dali os dias passarão a ser mais curtos e que o escuro, a escuridão vai começar a voltar. A natureza vai começar a murchar, ela vai começar a murchar, né? Eles sabem que a partir dali é o momento que eles têm para. É o último momento que eles têm para fazer uma grande comemoração, uma grande celebração, porque depois eles têm que racionar a comida. Era assim que acontecia com esses povos antigos. Então, eles faziam esse festival e comiam bastante coisa, porque muita coisa não ia poder ser preservada durante os meses que viriam adiante. Então, era um festival muito regado a bastante excesso de comida, enfim. E aí depois a gente vai ter o Mabon. Mabon seria a segunda colheita, né? O agradecimento pelos frutos da terra antes do inverno. Seria a última colheita do ano, porque depois daquilo não teria mais de onde eles tirarem recursos da natureza. Eles já teriam que ter um estoque, teria que ter carne já salgada, teria que ter todo esse processo para sobreviver ao inverno rigoroso já mais ou menos pronto, porque eles teriam meses em que mal veriam o sol, né? E a analogia é com a ação de graças, que embora seja mais cultural nos Estados Unidos e a gente tem importado para cá, mas também a gente pode trazer uma, uma semelhança com outras festas locais, mas agora eu não me lembro de nenhuma que se dê nesse momento, que seria setembro, entre 19 e 22. Caso você se lembre de alguma data comemorativa genuinamente brasileira nesse momento, já podem deixar nos comentários, porque realmente eu não me lembro e não tive tempo de pesquisar
esse momento do ano. Depois dessa festa, a gente vai ter o Samhain, ou Samhain, que seria o Dia das Bruxas, ou o Dia dos Mortos, Dia de los Muertos, no México, é muito comemorado. Seria aqui no Brasil o Dia de Finados. O Samhain é o Ano Novo pagão. É o Ano Novo que eles comemoram. Eles acreditam que o tecido entre os dois mundos, o mundo espiritual e o mundo físico, se torna mais fino e que eles conseguem acessar os ancestrais. É o momento de referenciar a quem já se foi. E também é o momento de recolhimento, porque o inverno está chegando. The winter is coming. E eles fazem esse ritual em honraria a esses antepassados que já se foram, né? E aí a gente tem no cristianismo a analogia com o Dia de Finados aqui no Brasil, Dia de los Muertos, enfim. Sobre o carnaval, eu esqueci. Não falei do carnaval, que acontece no Imbolc. Imbolc acontece em 1º de fevereiro, mais ou menos. Festival da purificação e despertar da terra. Os primeiros sinais da primavera. Analogia: Dia da Nossa Senhora da Candelária. Festa das luzes e purificação de Maria. A Igreja Católica, ela sempre se apropriou de culturas alheias para poderem implementar suas agendas e manipular as pessoas. E no meio disso tudo, a Igreja Católica cometeu verdadeiras atrocidades contra minorias, contra mulheres, contra pessoas de cor, contra homossexuais, contra pessoas com deficiência, pois tudo era demoníaco. E assim o faz a Igreja Evangélica, só que não faz da mesma forma. Ela opera em outro século, em outro contexto, pós-iluminismo, então não tem espaço mais para a igreja se meter no Estado de tal maneira que, naquele período da Igreja Católica lá, não existia separação entre Estado e governo e justiça. Era tudo uma coisa só. O rei era, por exemplo, o rei era era um representante de Deus, ele era ungido por Deus para governar o povo. Então, assim, a separação de Estado e igreja e religião não existia. Então, aí quando o pessoal fala que não, porque não era a igreja que matava as pessoas. Não, era sim, era a igreja católica que fazia isso. Era a igreja católica que pegava as mulheres e jogava no rio, e se ela boiasse, ela era bruxa. Se ela afundasse, ela não era bruxa, mas aí ela morreu. Então, era isso, sabe? Era um negócio assim, totalmente absurdo. E eles faziam isso com qualquer tipo de mulher que fosse independente, parteiras, curandeiras, mulheres que mexiam com ervas, ou mulheres que não se moldavam aos padrões de submissão pregados pela igreja da época. E como não tinha havido ainda o iluminismo, a separação de igreja e Estado, a igreja mandava simplesmente essas pessoas incômodas e não conformes para a forca, para fogueira, enfim, para onde quer que ela bem quisesse. Assim o fez a Igreja Católica, e ela fez isso não só na Europa, mas no mundo inteiro. A Igreja Católica matou, roubou, saqueou, dominou e fez coisas terríveis. E existia um princípio na Igreja Católica que acabou por derrubá-la, que foi o movimento dos princípios da Igreja Católica da época era que acúmulo de riqueza não era bem visto, era um pecado, era visto como, eu não me lembro o nome do pecado, usura ou ganância, enfim.
tô cagando para os pecados capitais, enfim. Mas era um desses pecados, ou talvez os dois. Então veio Martim Lutero dizendo que a riqueza era uma bênção de Deus, o que agradou muitíssimo aos liberais da época, que já começavam a surgir no momento que a Revolução Francesa ou já tinha acontecido ou estava prestes a acontecer. Foi nesse contexto que surgiu o protestantismo, que é a raiz do movimento pentecostal e neopentecostal. E eu não vou me prostar aqui a ficar falando sobre Martim Lutero, até porque eu não sou historiador nem caralho nenhum disso. E não tô nem aí pra religião, pra falar a verdade. Mas eu não gosto de hipocrisia. Então, eu preciso. E esse canal é um canal livre de expressão. Então, eu preciso falar algumas coisas que podem ser um soco na cara de algumas pessoas. E eu não vou falar de Martim Lutero. Martim Lutero era um cara que simplesmente traduziu a Bíblia do latim vulgar para o alemão, né? Então, isso popularizou a Bíblia naquela região lá e ele fundou o próprio clubinho dele. Basicamente isso, né? E para ele era muito influenciado pelo liberalismo e para ele o fato de ganhar dinheiro, de posses e de riqueza era um sinal de bênção de Deus, ao contrário do que a Igreja Católica pregava. E nesse sentido houve uma cisão entre ele e a Igreja Católica. Até aí tudo bem. E aí a gente entra, pula alguns anos, salta alguns anos e a gente tem o contexto da Inglaterra de Henrique VIII. Henrique VIII era um mulherengo, todo mundo sabe, ele não valia nada, não valia o chão que pisa, e ele era casado com Catarina de Aragão, que era uma católica da Espanha. Ela era uma monarca espanhola casada com Henrique VIII. Era muito comum esse tipo de aliança na Europa, né? Vale lembrar isso que os reis não se casavam com plebeus, eles se casavam com princesas, príncipes de outros países europeus para poder fazer acordos e laços diplomáticos, né? Enfim. Esse casamento era um total desastre. Essa mulher ela não conseguiu dar um filho homem para Henrique VIII. Ele se cansou dela e resolveu pedir ao Papa para se separar dessa mulher. O Papa negou. O Papa da época negou Henrique VIII o direito de se separar dessa senhora. E ele simplesmente tocou o foda-se e fez a própria revoluçãozinha dele. E fundou a Igreja Anglicana. Não que a Igreja Anglicana seja exatamente uma igreja luterana, mas, de certa forma, ele abriu as portas para que o protestantismo se colocasse na Inglaterra e em suas colônias posteriormente, né? E aí a gente tem os Estados Unidos, enfim. E com isso o protestantismo depois de muitos anos se alastrou pelo mundo, mas aí eu já estou avançando na história. Ele conseguiu se separar de Catarina de Aragão e se casou com Ana Bolena e teve Elizabeth I, que reinou a Inglaterra num período dos mais frutíferos da Inglaterra, né? De maior expansão colonial da coroa inglesa. Então, e a própria Elizabeth I, ela era luterana, ela era protestante luterana. Ela expandiu essa visão de mundo para suas colônias. Inclusive, ela perseguiu alguns católicos e quem não seguia a religião dela na época. Assim como o pai dela também perseguiu católicos e enfim. Mas o que acontece? Dando um outro salto temporal, a gente chega nos Estados Unidos. E aí, o que que temos nos Estados Unidos? A gente tem um monte de gente desajustada, um monte de escocês falido, um monte de golpista, um monte de gente que não presta. Era quase a mesma coisa que o Brasil. Era um fazendão,
um lixo. Na verdade, era pior do que o Brasil, os Estados Unidos. E aí tinha as 13 colônias, tinha esse ímpeto, né, dessa coisa religiosa e tal, e a gente chega no fulcro da história que eu quero chegar, que é o tal do Destino Manifesto. Não sei se vocês já viram a fatídica imagem do Destino Manifesto, que é um quadro lindo, lindo, lindo. Se você não entende a violência desse quadro, que eu vou colocar na tela para vocês verem, né? Esse quadro é uma coisa assim linda. É um anjo pairando sobre os campos verdejantes da América, né? Da então América. E é um anjo, uma mulher com um escrito embaixo do braço. E logo abaixo a gente vê cavalos e pessoas carregando ferramentas e vê uma cena de violência contra povos originários que já estavam lá nos Estados Unidos, no território que hoje são os Estados Unidos, já viviam lá, que eram índios Cherokees, índios, né, povos das etnias que já existiam naquela região. E esses povos foram dizimados, dizimados, porque esse tal desse destino manifesto acreditava que a missão divina dos Estados Unidos era guiar os povos para a iluminação, para a liberdade e para a democracia. E dessa forma ele fez a sua jornada para o oeste, de um oceano ao outro. E ele queria expandir sua ideologia pelo mundo e sua civilização, sua superioridade, né? Qualquer semelhança com outro movimento é mera coincidência. Os Estados Unidos ele tinha isso, era meio que um proto, sabe? De se acharem superiores e de levarem a sua superioridade para os povos que são bárbaros, que são incivilizados. E eles queriam estender isso para todo o continente americano, começando pela expansão do Oeste. Teve toda essa questão de corrida do ouro, enfim. E aí a gente chega em América Latina, e aí todo o resto é história, né? Então, assim, que viagem, né? A gente estava falando sobre a Páscoa, sobre cristianismo e chegamos nesse ponto. Mas o mundo é isso, sabe? Parece que uma coisa, um acontecimento vai puxando o outro e vai trazendo questões que às vezes a gente comemora e celebra e nem sabe o porquê, né? E no final das contas, o fulcro desse vídeo é dizer que os Estados Unidos nada mais é do que uma proto-Alemanha do século XX, especialmente 1940 e anos 40. Enfim, né? Os Estados Unidos é basicamente isso, na sua fundação. Seus pais fundadores eram esse tipo de gente, né? Não, talvez não com a mesma eficiência que os alemães, mas eles eram muito bons no que faziam, né? Tanto que estão aí até hoje levando paz e democracia pro mundo todo. E o vídeo de hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Se não gostaram, tudo bem. Pode ser que vocês sejam fã dos Estados Unidos e adorem esse país e qualquer coisa pode morder as costas. Morda as costas e fica tudo bem. Ou então você pode ser algum religioso fanático que não gostou do que eu falei, também tudo ok pra mim também, né? Só tô trazendo alguns fatos históricos que aconteceram e que não tem como negar, né? Até a questão que se fala, né, que a Bíblia é a verdade absoluta, gente, qualquer pessoa que não precisa nem ser linguista para isso. Se você fala mais de um idioma, você já sabe que qualquer tradução se perde muita coisa, muito sentido, muita coisa. Então a Bíblia de hoje nada tem a ver com a Bíblia que foi escrita em aramaico, em hebraico e grego e latim lá no século II, sabe? Não tem nada a ver essa Bíblia.
porque muita coisa foi perdida de uma tradução para outra, primeiro do latim oficial, né, do latim clérigo para o latim vulgar, depois para as línguas românicas e, enfim. E a cada tradução, alguns sentidos iam se perdendo cada vez mais. Então, minúcias do texto eram perdidas nesse contexto, né, de traduções. Então, a gente não tem acesso aos textos originais, a não ser que você aprenda aramaico antigo, hebraico e, enfim. E mesmo assim vai ser bem difícil, porque tá tudo em pergaminho e super protegido lá no Vaticano. Então, tu não vai ter acesso a isso, né? Então é isso. É, a gente vive num mundo cheio de ilusões. E o país que a gente vive é uma ilusão, as coisas que a gente tem são ilusões, a vida que a gente leva é uma ilusão, e parece que a gente vive dentro de uma mentira dentro da outra, sabe? E é isso. Espero ter estragado a sua Páscoa, né? Espero que seu chocolate dê uma dor de barriga. Não, espero que não, né? A dor de barriga também é muito ruim. Mas espero ter estragado sua Páscoa, né? Era esse o objetivo principal do vídeo. No mais, um beijo pra vocês, até a próxima e tchau, tchau.